Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida irmã Luísa, querido povo de Deus, queridos sócios desta obra de evangelização, nós parecemos voltar no primeiro domingo da Quaresma, onde Jesus fora tentado por Satanás. E ali três grandes coisas terríveis o demônio sugere a nosso Senhor. Sugere a Jesus que ele deixe o plano de Deus de lado, se torne um feiticeiro, que ele mergulhe no ocultismo e que o próprio Senhor Jesus Cristo seja um idólatra, dobrando-se diante do maligno. O grande problema é que quando damos abertura a essas sugestões do inimigo, a feitiçaria, ao ocultismo, nós terminamos rendidos a Satanás. Não adianta. É quase que a soma exata, é quase que a conclusão e a síntese de uma vida sem Deus, de uma vida sem o Senhor, de uma vida que não quis aceitar o projeto de Deus, mas rendeu-se ao projeto do inimigo. Porque não se engane, assim como Deus tem por nós um projeto de salvação, o inimigo tem a cada um de nós um projeto de perdição. Nós não podemos nos enganar. E todo o problema nós vemos que desemboca na questão da idolatria. E Jesus nos mostra como nós poderíamos ter resolvido já essa questão. Bastaria subir ao monte com ele, experimentar de sua transfiguração, que se dá pelas mãos do sacerdote em cada Santa Missa,
porque o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, é o Santo Altar, e Jesus se transfigura nas mãos do sacerdote, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e comungamos do Cristo transfigurado. E Ele nos dá força para irmos, para descermos o monte, voltarmos para os nossos lares, como o Padre diz ao final de cada Santa Missa: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, ao que respondemos graças a Deus e voltamos para a nossa luta, para a nossa batalha. Só que infelizmente, embora experimentando do Cristo transfigurado, nós muitas vezes voltamos à vida velha. Mesmo comungando do Senhor, mesmo experimentando o seu corpo e o seu sangue, deixando que sua transfiguração venha sobre nossas vidas, muitas vezes damos aberturas, damos brechas ao inimigo. E aí, Jesus, pelo meio do caminho, se encontra com uma samaritana, que somos todos nós, sedentos e envergonhados pelo nosso pecado, envergonhados pela nossa situação. Lembremos-nos da mulher samaritana, o inferno que aquela mulher vivia. Ela não podia pegar água no poço de Jacó no mesmo horário que as outras mulheres, exatamente porque ela era o assunto de todas as outras mulheres que iam logo cedo buscar água. Por isso que ela ia ao pico do meio-dia buscar água quando o sol estava escaldante, porque ela morria de vergonha. Ela preferia esconder-se do que resolver o problema. Muitas vezes nós somos assim. Preferimos nos esconder do que tocar na ferida, do que levar o remédio àquilo que cura. De apresentar o nosso erro, o nosso pecado, a nossa fragilidade à luz que é nosso Senhor. E aí, quando ela chega naquele poço de Jacó, ela encontra Jesus que diz: dá-me de beber, eu quero da sua vida, eu quero da sua história. Jesus querendo dar-lhe uma vida nova, Jesus querendo dar-lhe uma nova oportunidade. E quando aquela mulher se abre à graça de Deus, tudo é transformado, tudo é novo. Mas não para por aí. Jesus não encontra somente uma samaritana, ele encontra um cego de nascença, como vimos no último domingo. Um rapaz cego de nascença, que diante dos pais, os pais falam bem assim: olha, ele já é de maior, ele que se vire, ele que dê testemunho dele mesmo, ele que dê testemunho desse milagre que ele recebeu em sua vida. Porque o que Jesus faz? Jesus olha para a situação daquele homem que não enxerga, que não vê a criação, que não vê a beleza que Deus havia criado a todos, e Jesus cospe no chão, faz lama, põe nos olhos daquele homem e ele passa a enxergar. Mas ele não tem conhecimento de nosso Senhor, porque ele não fez experiência. Tempo de quaresma é tempo de experiência, é tempo de colocar a vida para, de fato, ser experimentada diante do Senhor. Meu irmão e minha irmã, quem garante que nós teremos uma nova quaresma? Essa pode ser a última quaresma da minha vida e da sua. E será que nós vamos deixar Deus passar? E será que nós vamos deixar o Senhor passar na minha vida e na sua? E vamos continuar idólatras, e vamos continuar nesta idolatria e não mudar de vida? Continuarmos cegos diante das coisas de Deus? E Jesus não encontra somente um cego de nascença. Essa semana nós estamos meditando Jesus que encontra cegos, coxos e paralíticos. E Jesus cura um paralítico num dia de sábado. Um homem que há 38 anos não conseguia de maneira alguma andar com as próprias pernas, dependia dos outros. Ele não dizia eu creio, mas outros acreditavam por ele. Outros decidiam as coisas por ele. E essa condição lhe fez mendigo.
Esta condição lhe fez pedinte. Esta condição lhe fez depender dos outros em tudo. E sobre ele não pesava um olhar de misericórdia, mas pelo contrário, um olhar de quem era rejeitado, rechaçado, um olhar de maldição. Assim como pesava sobre o cego. Perguntaram: quem que pecou? Ele ou seus pais? E Jesus dizia: olha, nem ele, nem os seus pais. Porque quando Jesus toca novamente a terra, quando Jesus cospe no chão e faz a lama, Jesus está querendo nos ensinar que quem pecou foi Adão e Eva, foram os nossos pais. Os nossos primeiros pais, e nós herdamos a contaminação. E pesa sobre nós esta contaminação. Estamos contaminados, precisamos lutar contra aquilo que a igreja nos ensina, a concupiscência da carne. E aí, é bonito que Jesus olha para aquele homem e diz bem assim: pega a tua cama, levanta-te e anda. Aí Jesus arrumou maior encrenca para a vida dele, porque era um dia de sábado. Imagine só, a pessoa 38 anos, paralítica. Ninguém fazia nada por ele, ninguém o olhava, nenhum religioso, ninguém do templo. Ele não tinha ninguém por ele. E quando o olhar misericordioso de Jesus passa pela vida daquele homem, a grande preocupação dos religiosos, dos poderosos do templo, sabe qual era? Você não pode carregar a sua cama sobre os ombros. Como é que você está em pé em dia de sábado carregando a tua cama? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que regra é essa? Que Deus é esse? Que misericórdia é essa? O nome disso é idolatria. O nome disso é uma regra que não liberta, pelo contrário, é uma regra que escraviza. E esse não é o Deus cristão, esse não é o Deus católico, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Um Deus que prende, mas pelo contrário, é um Deus que liberta. É um Deus que diz: ser livre, ser liberto, vai em frente, caminha, é novo tempo. É um Deus que diz: eu lhe dou vida nova, eu lhe dou um novo tempo, eu lhe dou uma nova oportunidade. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo em sua vida. Por isso, meu filho, minha filha, pega a tua cama, levanta-te e anda, e mostra para todos aqueles que não tiveram sobre ti um olhar de misericórdia, que você tem um Deus que te ama, que você tem um Deus que te perdoa. Por isso, levanta-te e anda. E aquilo revoltou o coração dos doutores, dos religiosos da época, porque não era permitido no sábado. O sábado era dia de festa, era dia de louvar, de bendizer a Deus pela criação. Só que eles se esqueceram que foi pelo pecado, que foi pela idolatria que nós rompemos com o descanso de Deus. Deus até tentou descansar, mas o nosso pecado incomodou o descanso de Deus e não tinha mais o que festejar, porque um dia depois de Deus criar todas as coisas, criar o universo inteiro, o pecado veio e desordenou tudo. Aquilo que Deus havia ordenado, aquilo que Deus veio colocar ordem, o pecado veio e bagunçou com tudo. E aí o que Deus fez? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vem ser um de nós, Deus vem caminhar conosco, Deus vem estar ao nosso lado. E aí Jesus diz: olha, eu e o Pai trabalhamos direto. Eu e o Pai não descansamos. Eu e o Pai somos um. Há um amor eterno entre eu e o Pai.
E o resultado deste amor eterno entre eu e o Pai é o Espírito Santo derramado sobre toda a humanidade. É a misericórdia de Deus, é o perdão. Meu irmão e minha irmã, corra para os braços de Jesus, corra para este perdão. Não tenha medo da misericórdia, não tenha medo de abandonar a vida velha e colocar-se no colo de Jesus, dizendo: Jesus, dá-me abrigo, dá-me refúgio, proteção. Ele sabe o quanto tem sido difícil, o quanto tem sido complicado, as noites mal dormidas, as lágrimas, mas acredite naquilo que nos diz a palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Vem logo pela manhã, porque a alegria do cristão tem um nome: Jesus Cristo nosso Senhor. A Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele a nossa reverência, a Ele os nossos joelhos dobrados, e somente assim abandonaremos a idolatria, porque colocaremos o Senhor no topo de nossas vidas. Não vamos deixar que nada e ninguém ocupe o lugar que pertence a Deus. Que Maria Santíssima, nossa bondosa Mãe, interceda por nós. Ela que soube muito bem, ainda meio que sem compreender tudo que Deus queria, ela disse: cumpra-se em mim o teu querer, faça-se em mim a tua vontade. Eu acolho o teu projeto, eu acolho o teu amor em minha vida, em meu coração. Que ela interceda por todos nós e nos coloque bem próximos do coração de seu amado Filho Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Cantemos o ofertório. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar.